A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus, os amigos, todos aqueles que sempre estão ligados aí na palavra junto conosco. Que Deus possa abençoar você grandemente nesse dia. Quero aproveitar hoje, que é o Dia das Mães, já que nós não temos assim condição de reunir todas as mamães ali no templo, como a gente sempre faz todo ano, devido ao número de pessoas que é bastante reduzido, mesmo o culto presencial, mas o número tem que ser reduzido. E eu quero trazer aqui compartilhar uma palavra para você, junto com você, e principalmente para meditação, e agradecer a Deus pela vida de cada mãe. Deus abençoe grandemente, querido e eterno Deus. Nos colocamos à tua disposição neste momento, Pai, para engrandecer o teu nome. Estamos aqui, meu Deus, com alegria em nossos corações, meu Pai. Ó Deus, e gratos a Ti pela vida de cada mãe, nesse dia que o Senhor possa conservar com saúde, com proteção, com graça, e abençoa cada filho, Pai, para que possa aprender a valorizar e reconhecer o valor de sua mãe. Assim, meu Deus, nós oramos e pedimos a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Então, já parabenizo todas as mães, e eu quero meditar aqui na palavra e deixar aqui para você 1 Timóteo, capítulo de número 2, somente um versículo que diz assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então a palavra de Deus aqui vai falar sobre a questão da missão de mãe. Então, como Deus ele protege, como Deus ele ama, ele vai dizer assim: será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação. Se percebe, irmãos, que amor, que maravilha é você olhar para uma mãe, um amor de mãe, porque a mãe ela cuida, ela luta de todas as maneiras para ver o seu filho bem. E todo dia é dia de nós honrarmos as nossas mães. Não só hoje, mas eu quero aproveitar hoje para nós compartilharmos esta palavra. Como é importante a oração de uma mãe, como é importante o cuidado de uma mãe para o filho, para com os filhos. Isso reflete aí para a vida toda, para as nossas vidas. E aí nós temos vários exemplos na Bíblia de mães que foram usadas por Deus para contribuir para que a obra de Deus fosse realizada na vida de crianças que se tornaram grandes homens de Deus, que fizeram a grande diferença na história bíblica e até na história secular. Quantas mães que foram cuidadosas, mães piedosas, mulheres honestas, fiéis e tementes a Deus. E Deus honrou a vida daquelas mulheres e também os seus filhos. Pela história nós temos aí. E aí nós temos vários exemplos de Joquebede, mãe de Moisés. E aí a gente vê uma mulher que ela percebia, irmãos, o que estava para acontecer. Eu creio que ela acreditava e que Deus haveria de fazer alguma coisa ali por aquele povo hebreu. E eu creio que ela tinha a promessa, a certeza de que o Senhor haveria de realizar milagres ali. E quando nasce o seu filho, Moisés, aí a gente percebe e a gente aprende com aquela mulher, como várias mães na Bíblia, muitas atitudes, né, que elas tomaram, que nós aprendemos
na nossa vida diária para que nós também possamos ter sucesso. E nós vimos ali que Joquebede era uma mãe que viu um decreto ser baixado, onde todos os meninos seriam mortos, né, pelas parteiras egípcias, e todas aquelas parteiras foram dirigidas ali para fazer o parto daquelas mulheres grávidas hebreias. E aí Deus usa aquelas mulheres e elas acabam não impedindo o nascimento daqueles meninos, e um deles é exatamente Moisés. Aí você vai ver entrar a atitude de uma mãe, né? E aí onde a gente aprende com essa mulher aqui, Joquebede, virtudes, certo? Quais são as virtudes que uma mãe ela tem para nos ensinar através aí de Joquebede? Aquela mulher, ela sabendo que o filho dela corria perigo, ela não tinha como esconder aquele menino por muito tempo. É muito difícil esconder uma criança, né? E aí ela usa de virtudes maravilhosas que nós aprendemos ali com ela. A primeira delas é a coragem. Lá em Êxodo, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo número 10, você pode ver. E aquela mulher ali, ela vai agir com coragem. Ela sabia que não tinha como esconder aquele menino por muito tempo, então ela age com coragem, ela esconde aquela criança dos soldados, mas ela vai construir ali um cesto, né, de junco, né, e ela vai colocar ali no rio, sabendo que a filha de Faraó vai se banhar. Em tal momento, com certeza ela já tinha pesquisado, já sabia mais ou menos o horário, e ela coloca aquele menino no rio, e o menino vai lá, e a filha de Faraó pega aquela criança, a própria irmã de Moisés, Miriam, vai acompanhando no meio dos arbustos, né, dos matos, e ali se aproxima, e quando a filha de Faraó pega aquela criança, e aí cuida daquela criança. Olha a criatividade, que é outra virtude importante de uma mãe. Além da mãe ter essa virtude de coragem, que nos ensina, de criatividade. Quantas mães têm sido tão criativas, né, irmãos, para cuidar do seu lar, cuidar da sua casa, mães que se tornaram mães e pais ao mesmo tempo, e assumiram o seu lar com coragem e determinação. E aí a gente aprende aqui com essa mulher e observa a criatividade dela, né? Então ela fez o cesto, ela colocou ali na beira do rio, mandou Miriam sair correndo ali, vigiando, observando, e aí até que aquele menino chega até a presença da filha de Faraó. E aí é onde entra aquela questão da gente dizer o seguinte, que ele foi criado no meio dos inimigos, porque o povo do Egito, né, Faraó, acabou se tornando inimigo do povo hebreu, porque ele tinha muito medo que aquele povo se multiplicasse e viesse a acontecer alguma rebelião, e ele, de todas as maneiras, ele tenta impedir, mas aí tem uma mãe corajosa. Existe uma mãe criativa, Joquebede, e existe uma mãe determinada, né? Porque a própria Miriam vai indicar a filha de Faraó quem poderia amamentar aquela criança. Veja como é que Deus age, como é que Deus trabalha. E aí, aquela criança não morreu, porque uma mãe agiu ali de criatividade, de coragem. Então, quantas mães especiais que Deus tem usado, que Deus tem abençoado, que Deus tem sustentado lares, famílias. Como nós devemos agradecer a Deus e orar pelas mães piedosas, né, pelas esposas e mães, assim como Ana, que foram mulher, assim como Ana, Joquebede, muitas mulheres virtuosas na Bíblia, né? Então, uma tarefa extraordinária dada à mulher, tanto por sua responsabilidade como
o seu privilégio é de ser mãe. O texto de 1 Timóteo 2,15, que nós acabamos de ler aqui, fala exatamente sobre isso, né? Na Bíblia Viva diz o seguinte: portanto, Deus mandou a dor e o sofrimento para as mulheres quando nascem seus filhos, porém ele salvará suas almas se elas confiarem nele e levarem uma vida calma, boa e cheia de amor. Então, a partir do momento em que a criança é gerada, passa a haver uma relação de amor entre mãe e filho por toda a vida. Então, o que existe, irmãos, é exatamente esse vínculo forte. Mãe e filho, mãe e filha. Então, se percebe que é uma ligação tão forte, irmãos, que acho que acredito que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe. Porque a mãe ela é capaz de fazer de tudo para defender o seu filho, para defender aquele que foi gerado no seu corpo, saiu de dentro dela, né? Então, tem algumas características do amor fraternal que é interessante nós observarmos. Primeiro, o amor maternal, ele é sofredor. É um amor que sofre, irmãos. É um amor que, mesmo no deserto, mas está ali, não abandona o seu filho. E a gente vê aí o exemplo de Agar, uma mulher que foi expulsa de casa, conhece a história de Agar, saiu com o seu filho ali errante para o deserto, uma mulher que na vida dela ela poderia imaginar o seguinte: o que pode acontecer de pior na minha vida? A minha senhora me expulsou, Sara havia expulsado ela, Abraão mandou que ela fosse para o deserto, mesmo botando água e dando pão para ela, mas aquilo ali ia acabar. Mas Deus não abandonou aquela mãe, Deus não abandonou aquela mulher, e eu acredito que Deus jamais vai abandonar aquele que confia nele. E aquela mulher estava ali, no deserto, tinha acabado o pão, tinha acabado a água, mas ela nos dá uma lição, porque na hora mais difícil ali, quando aquela criança estava ali já distante dela e chorando, e a situação estava difícil, mas Deus abre os olhos de Agar e ela vê uma fonte ali de água, e ali o seu filho, Deus fala profundamente com Agar e diz que não vai abandonar aquele menino e abençoa aquele rapaz. Então a gente aprende muita coisa também com essa mãe. Então o amor maternal, ele é sofredor, ele sofre, né? A mãe sofre junto com o filho. Agar estava ali com Ismael no deserto, não abandonou. Maria, ela esteve ali com Jesus até Jesus ser crucificado. Ela estava ali, ela ficava ali seguindo e sofrendo, né? Com certeza, né? Ela sofreu muito naquela situação. Então o amor de mãe faz com que a mãe permaneça nos momentos mais difíceis com o seu filho. Isso é o natural da vida, né? Por isso que a Bíblia diz que se porventura uma mãe vem esquecer do filho que tanto ama, Deus fala conosco: eu não me esquecerei de ti. Porque é muito difícil uma mãe esquecer o seu filho, né? Então, olha, o amor maternal, ele é sofredor. O amor maternal, ele é protetor. Olha como se assemelha ao amor de Cristo por nós, ao amor de Jesus também pela igreja. É um amor, irmãos, que protege. Então foi esse amor que fez com que uma mulher, diante de Salomão, certo, entregasse o seu filho para outra mãe. Quando ali foi determinado que Salomão, para resolver aquela situação, pegou e disse que ia partir o menino ao meio. Ela disse: não, pode entregar para ela. Então, é um amor, irmãos, que protege, embora que perdesse o seu filho, mas queria o seu filho vivo, né? Então, esse é o amor de mãe. O amor maternal preocupa-se com a formação dos filhos. E aí Timóteo, aqui
carta aos Timóteos vai falar sobre isso aí. Timóteo foi levado à fé por sua mãe e por sua avó. A mãe exerce uma grande influência religiosa na vida dos filhos. Então, como é importante, mãe, você cuidar do seu filho, você ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Como é importante, mãe, você levar o seu filho para a igreja, você levar o seu filho para a escola bíblica dominical, você implantar no coração, na mente do seu filho a palavra, ensinar ele. A Bíblia manda que nós venhamos inculcar a palavra de Deus, ensinar os nossos filhos. Eu não sei se você já está fazendo isso, graças a Deus. Se está, se não, mãe, você é uma pessoa muito importante para o seu filho. Você é o canal que Deus deseja usar para que futuramente o seu filho possa se sentir seguro na presença de Deus através do cuidado de uma mãe virtuosa, de uma mulher virtuosa. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10 a 31, fala de várias virtudes que uma mulher feliz e abençoada, ela gera na sua casa para o seu marido e para os seus filhos. Como mãe, ela é muito preciosa, é mais preciosa, ela vale muito mais do que o ouro. Provérbios 19:14 diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. O que acha uma esposa acha o bem, alcança a benevolência no Senhor. Uma esposa, uma mãe que cuida de casa, dos filhos, então ela é confiável, é uma pessoa confiável, uma pessoa que vai gerar na vida dos seus filhos, da família, a segurança. Ela é abençoadora, ela é uma mulher ativa, que está ativa na obra de Deus, que está ativa no seu lar, na sua casa. Ela é uma mulher previdente, ela se previne, ela além de cuidar da sua vida espiritual, ela ajuda o marido e ela está ali implantando no coração, na mente dos seus filhos uma palavra viva, poderosa, e acreditando que um dia aqueles filhos vão crescer e se tornarem adultos, estarão firmes e fortalecidos por aquilo que aprenderam com a sua mãe. E ali Timóteo, ele teve esse ensinamento, ele teve essa preocupação de ter uma mãe, uma avó que gerou nele uma fé inabalável, né? Então, o amor maternal preocupa-se também com a formação dos filhos, não só a formação secular, mas a formação espiritual, o crescimento espiritual através da intimidade com Deus, né? Então, o amor maternal leva a cuidar do lar. Então, a mulher virtuosa cuida dos diversos detalhes do lar, especialmente aqueles concernentes à alimentação e vestes, e por isso seus filhos e maridos a louvam. Isso vai falar lá em Provérbios capítulo 31, versículo 28 a 29. Aí nós temos exemplos, né, vários exemplos de mães que cuidaram dos seus filhos, mães que derramaram lágrimas, e até mães que não tinham condição de gerar filhos, mas se derramaram a sua alma diante de Deus e acabaram gerando filhos. E esses filhos, com tanto amor, com tanto carinho, mesmo amando tanto, mas ofereceu ao Senhor ali, como nós temos o caso de Ana. Então são muitas mulheres e mães que nos dão exemplo, e eu quero que você observe esses exemplos e que você possa agradecer a Deus pelos seus filhos e buscar ao Senhor todos os dias da sua vida, porque Deus tem propósito na vida de cada mãe, de cada filho, de cada pai.
E Deus tinha um propósito ali na vida de Ana. Deus tinha um propósito porque Deus levantou Samuel como profeta, como juiz ali em Israel. Mas porque teve uma mãe, ele teve uma mãe que sofreu, teve uma mãe que se angustiou, teve uma mãe que passou situações tão difíceis na vida. Talvez, mãe, você já passou tanta situação difícil na sua vida, de você olhar para a sua casa e você talvez nem o pão tinha para dar para os seus filhos, e você quantas vezes chorou, quantas vezes você se atribulou, o coração ficou turbado. Mas hoje, mãe, você olha para os seus filhos e você não tem, o coração não tem como guardar tanta alegria de você ver que os seus filhos hoje são pessoas formadas, né? Pessoas adultos, maduros, que já têm as suas famílias, filhos, filhas, que já têm as suas vidas, mas aí o seu coração se alegra, porque eu acredito que você pode estar como Ana, né? Que olhava agora para Samuel e via aquele homem, grande homem de Deus. Então olha como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Vale a pena, mãe, olhar para essas mães da Bíblia e aprender com elas a criar filhos no temor de Deus, conduzir o seu lar dentro de um ensinamento cristão, porque aí você tem a recompensa. E a Bíblia diz que os nossos filhos são as nossas heranças, nossas maiores heranças são os nossos filhos, a nossa maior riqueza. Como é maravilhoso. Então que esse dia seja um dia de muita alegria para você mesmo. Talvez seu filho está tão longe de você, faz tempo que você não vê o seu filho, mas eu tenho certeza que o teu coração está alegre, porque você sabe que ele está nos braços do Senhor, que ele está servindo ao Senhor, e que você está na intercessão por ele ou por ela. Então, olha, aproveita cada momento na situação em que vivemos, onde muitos estão partindo, indo embora dessa terra, né? Não perca a oportunidade, já que não tem como você se abraçar, mas manda uma mensagem de texto, manda uma mensagem de áudio, se dirige à sua mãe, mãe ao seu filho, porque os filhos são herança e as mães são dádivas preciosas, presentes maravilhosos que Deus nos deu. Então, eu sei que Ana, ela cumpriu o propósito que ela tinha de gerar um filho, e ela se alegrou tanto, porque Deus, além de dar Samuel para ela, Deus ainda deu mais 7 filhos para ela, porque ela canta, e ela salmodia ao Senhor, e ela levanta um louvor a Deus. Ela diz: Deus faz com que a estéril tenha 7 filhos. Olha como Deus é maravilhoso. Então, que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Todos temos dificuldades. Ana foi uma mulher cheia de problemas, mas era uma mulher que tinha propósito, era uma mulher que tinha visão, era uma mulher de oração, né? São virtudes maravilhosas que não pode faltar na sua vida, mãe. E era uma mulher que louvou a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força. Então, meu desejo nesse dia é esse. Com todos os problemas que você tem vivido, mas que você tenha propósito na presença do Senhor. Que você tenha uma visão de Deus na sua vida, mãe. Que você possa desenvolver uma vida a cada dia de oração na presença de Deus. E que você possa, como Ana, como Joquebede, como tantas mulheres de Deus, como Maria, louvar a Deus. Maria disse: a minha alma engrandece a Deus, ao meu Deus, o meu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu Deus, o meu Salvador.
Olha que maravilha. Então, assim como Joquebede, seja uma mãe criativa, né? Uma mãe corajosa, que eu sei que Deus tem te dado essa coragem. E seja abençoada, mãe, em nome de Jesus. Então, meu abraço, meu carinho, a minha oração, meu desejo que todas as mães, aquelas que estão com o coração tão pequeno por ter visto seus filhos partirem durante esse período dessa pandemia, mães que perderam seus filhos, filhos que perderam as suas mães, meu desejo é que o Espírito Santo de Deus traga o conforto ao teu coração. E não esqueça, Deus está no controle de tudo. Descansa na soberania de Deus. Ele é poderoso. Amém? Para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou pedimos, porque os pensamentos dele vai muito mais além dos nossos pensamentos. Situações que têm acontecido que não tem como nós muitas vezes explicarmos, mas uma coisa é certa: Deus não te abandona, mãe. Ele está contigo, Ele está te confortando. Então que esse dia seja um dia onde você possa apresentar todo o teu coração a Deus. E Deus, com certeza, Ele acalenta o teu coração. E você que tem mãe, bem pertinho de você, amém? Ora pela sua mãe, honre a sua mãe, porque com certeza é um privilégio termos a nossa mãe ainda viva para glorificarmos a Deus juntos, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Essa é a reflexão nesta manhã, para a glória do nome de Jesus.